O tema da nossa mensagem hoje é: olhe somente para Cristo. O tema da nossa mensagem é... Mas ficou muito ruim, eu vou te dar mais uma segunda chance, porque o outro era ensaio. O tema da nossa mensagem é... olhe somente para Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita no trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluia. O autor da carta aos Hebreus está falando sobre viver o evangelho e suportar os desafios sem desanimar, sem retroceder, sem parar, sem se cansar. Corramos a corrida que nos está proposta. E ele diz de forma bem clara como que a gente consegue ficar firme na corrida até o fim sem desanimar. Primeiro ele fala sobre deixar todo o embaraço e todo o pecado. O pecado, obviamente, como um cristão, você sabe que tem que deixar. Mas o embaraço é tudo aquilo que nos atrapalha. E é interessante porque às vezes a gente larga o pecado, mas não se desfaz de certas coisas que podem não ser pecado, mas com certeza atrapalham. Embaraços, coisas que dificultam na caminhada. Aí depois ele diz mais duas coisas. Então a primeira coisa, larga o pecado, o embaraço. A segunda coisa é que nós precisamos para seguir em frente com perseverança sem desanimar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Volta um versículo, por favor, o 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Corre a corrida. Como é que eu corro a corrida? Olhando para Jesus. Aí no outro verso ele diz a segunda coisa que a gente tem que fazer, no 3. Portanto, pensem naquele que suportou. Pense em quem? Pense em quem? Jesus. Quando ele fala de olhar para Jesus, ele diz como nós devemos fazer isso. Firmemente, constantemente, sem desviar o olhar, de forma fixa. Eu vou pedir para você, não gosto, é chato, não conheço ninguém, não quero saber, levanta. Levanta, deixa de rebeldia. Nome de Jesus, espírito da rebeldia sai agora. Escolhe uma pessoa, pode ser essa que veio com você, que vai ser menos constrangedor. Estou sozinho, então junta com outra aí que tu não conhece. Isso, vai logo, ligeiro, anda. Meu Deus, vou ter que ir aí? Perturbação. Não fica sozinho, não. Isso. Caça um homem aí, caça uma mulher aí. Agora fica de frente, um pro outro. Isso. Você vai ficar 30 segundos olhando na bolota do zóio. Sem piscar, sem desviar, sem olhar nem para a direita, nem para... É dentro da bolota do zóio. Isso, não desvia não, não distrai não. Isso. Aí, ó, tem gente que já ramelou tudo, já olhou para o lado. Você parou por quê, irmão? Você está olhando para mim por quê? Sangue de Jesus, olha dentro da bolota do zóio dele, em nome de Jesus. Anda. Meu Deus, povo de... Meu Deus. Aí, já olhou para mim e perdeu. Amém.
viu como que é difícil olhar firmemente? Pode sentar. Tu não deu conta de olhar 1 minuto nos olhos do teu irmão que tu tá vendo? Tu não deu conta de olhar sem olhar para o lado. Você não deu conta de olhar sem se distrair com a minha voz. Tu não deu conta, te incomodou. Sabe porque olhar dentro do olho é muito forte. Imagina Jesus olhando dentro dos seus olhos, irmão. Enxergando até o que você nem pensou ainda. Mas o apóstolo está dizendo, só tem um jeito de ficar firme na corrida até o fim. Você precisa olhar fixamente, firmemente, constantemente, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, sem se distrair com o que está acontecendo ao seu redor. Veja que quando você ficou concentrado, olhando no olho dessa pessoa, não deu tempo de ver nada. Você ficou ali, ó, focado. E é exatamente por isso que eu tenho que ficar firme olhando para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa. Ou seja, é só olhando para Ele firmemente que a sua fé não vai desfalecer. Autor e consumador da fé. É Ele. Você precisa estar olhando para Ele. Ou seja, é olhando para Ele que você não desfalece. Parece simples, parece óbvio, parece até desnecessário eu pregar sobre isso, porque é bem provável que você já saiba isso na teoria. Você sabe, na teoria você sabe. Você já ouviu esse versículo? Não, meus olhos estão em Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Na teoria está mesmo. Da boca para fora, está mesmo. O problema está no fato de que isso não é uma prática para você. Você não vive isso na prática, só na teoria. Ficar firme olhando para Jesus é uma coisa que a igreja nos dias de hoje vive na teoria e não vive na prática. Eu sou uma pessoa extremamente observadora e já há algum tempo tenho percebido que muitos de nós têm desviado o olhar de Jesus. E isso tem feito você desfalecer. E a questão é, se você não está olhando para Jesus, você está olhando para quem? Eu dei uma desanimada, tirou os olhos de Jesus. Agora só tem um detalhe, se você não está olhando para Jesus, você está olhando para quem? E a resposta é, se você não está olhando para Jesus, com certeza você vai estar olhando para as pessoas que estão servindo a Jesus ou sendo usadas por Jesus. Você tira os olhos de Jesus e você começa a olhar para as pessoas que estão servindo a Jesus ou para as pessoas que são usadas por Jesus. Só que o autor e consumador da fé é, se você olhar quem está servindo e se você olhar quem está sendo usado, você desfalece. Você desfalece, porque você está olhando para o lugar errado. E por que eu desfaleço? Se eu estou olhando para pessoas que teoricamente são um exemplo. Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quiser.
independente de quem seja, desde que usar aquela pessoa naquele momento faça sentido e tenha propósito, Deus vai usar. Mas nós, na nossa ignorância, nós fizemos uma associação completamente equivocada, enganosa. Qual que é a associação que nós fizemos? De que Deus usa porque não tem defeito. Deus usa porque essa pessoa não tem defeito. Ou, se tem defeito, Deus não usa. E aí, quando eu olho, a minha fé desfaz. Ai, Deus usa fulano. Ele não tem defeito. Aí, um dia você vai achar um defeito. E no dia que você achar um defeito desse, Deus, fulano está cheio de defeito, Deus não pode usar. Você vai quebrar a cara. É por isso que a gente tem que olhar para quem? Para Jesus. Isso é uma mentira, foi o próprio Jesus quem disse isso. Mateus, capítulo 7, verso 21. Prepare-se, porque isso vai chocar você. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu vou dizer algo para você que vai deixar você chocado. Deus usa muita gente que vai para o inferno. Eu vou repetir. Deus usa muita gente que vai para o inferno. Então, nós precisamos desassociar de forma urgente o quem usa do quem está sendo usado. Porque o texto diz, em teu nome curei enfermos e expulsei demônios. Eu pergunto a você, a pessoa que foi curada, a pessoa que foi liberta, recebeu a cura e a libertação de Deus ou do homem que Deus usou? De Deus. Foi de Deus que ele recebeu. Então, quem Deus usou não deve ser o alvo da minha fé, nem tampouco onde os meus olhos devem estar. E é exatamente aqui que entra o problema. Eu já vi inúmeras pessoas, aqui mesmo, dentro da igreja, rejeitar a oração de um irmão. Voluntário vai orar, um jovem vai orar, não quero que ponha a mão. Mas já aconteceu até comigo. Só que aí a pessoa não tinha visto que era eu, aí quando ela viu que era eu, ela voltou atrás. Gente que está rejeitando oração. Mas eu não vou deixar qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça. A não ser que essa pessoa, irmão, seja alguém confessamente, declaradamente idólatra, feiticeira, satanista, sim, você vai deixar. Está na Bíblia. Nós vamos chegar lá. E se a pessoa está toda errada no oculto, é menos crente que eu, mas se ela for guiada por Deus para entregar uma bênção para você e você desprezar, quem vai perder é você. Quem vai perder é você. E se ela for guiada pelo Espírito Santo, quem vai perder é você. Se Deus quis usar aquela pessoa naquele dia, naquela hora, naquele lugar, quem vai perder se desprezar é você. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essa é a nossa dúvida. Porque eu não sei a vida da pessoa. Irmão, se a pessoa está com a vida errada e Deus quis usar ela, problema de quem? De Deus, irmão. Que Deus usa quem quer, a hora que Ele quiser, aonde que Ele quiser. Não, mas eu não acredito que foi Deus que usou. Então, fica tranquilo. Maior é o que está em mim do que o que está no... Se a motivação daquela pessoa for errada, fique em paz, porque aquele que habita em você é maior do que o que está habitando nela. Não tem medo, não tem motivo para ter medo.
Olha o que diz Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Temos outros vários versículos que garantem essa proteção da parte de Deus para nós. Ah, mas eu comi, eu ganhei um presente que me fez muito mal espiritualmente falando. Posso falar? Posso falar? É porque tua fé estava desfalecida, filho. Porque eu vou falar a verdade, seu tanto de macumba que já fizeram para mim. Tu não tem ideia, não está escrito. Mas os meus olhos estão firmes em Jesus. Eu creio no poder da palavra, eu creio no poder da oração, eu creio no que a Bíblia está dizendo, e Ele é o autor e consumador da minha fé. Ainda que eu beba água mortífera, que eu seja mordido por uma serpente, não vai me atingir. O Senhor vai te guardar, creia. Isso não quer dizer, irmão, que eu vou lá pegar a farinha, a farofa do despacho para comer. Porque isso seria tentar a Deus. O apóstolo disse, se você sabe que uma comida é consagrada a ídolos, não coma. Mas se você não sabe se é consagrada a ídolos, ore, dê graça e coma tudo que colocar na sua frente. Está na Bíblia, irmão. Aleluia, está liberado. Irmão, nós estamos vivendo essa realidade dentro da igreja. Porque você tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no homem. Aí quando Deus quer usar a mula, tu rejeita. Porque essa palavra é uma palavra muito aplicada quando se trata de interpretar que Deus pode me usar mesmo eu sendo quem sou. Né? Aquela autodepreciação, aquela humildade assim. Né? Não, porque Deus pode usar até uma mula, eu sei que Ele pode me usar. Mas quando você é a pessoa que vai ser alcançado pela mula que Deus está usando, você fica igual Balaão. Balaão ficou descrente. Quem que estava usando a mula? Deus. Mas o Balaão ficou descrente quando a mula falou com ele. Nós. Porque a gente tirou os olhos de Jesus e está olhando para o homem. A gente está olhando para quem serve Jesus. A gente está olhando para quem Jesus está usando ao invés de olhar para Jesus. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar. O apóstolo está escrevendo para uma igreja, e ele disse o quê? Todos poderão, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Isso é maravilhoso, irmão. Para que todos aprendam, tem que ter espaço para fazer. Para que todos sejam consolados. Sabe por quê? Porque às vezes é o pastor que está precisando de uma palavra. Ah, fulano é profeta, mas só tem ele de profeta na igreja? E quando ele precisa de uma palavra, como é que faz? Tem muita gente na igreja que está ficando sem consolo. Sabe por quê? Porque você deixou de olhar para Cristo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O apóstolo Paulo fala 2 coisas importantes aqui. Uma é, todos poderão profetizar. Por causa da meninice de muitos profetas, por causa da atuação de falsos profetas,
no meio da igreja. A igreja calou. A igreja matou o espírito de profecia no meio da igreja. Simplesmente porque a gente não sabia lidar com isso, não sabia lidar com a meninice do profeta, não sabia lidar com o falso profeta, então ninguém mais pode falar mais nada, Deus não pode usar mais ninguém. Veja que nesse caso, a igreja errou. E a igreja errou mais do que o profeta. Quando a igreja mata o espírito da profecia, quando a igreja coloca o Espírito Santo numa caixinha dizendo, esse aqui ele pode usar, esse aqui não pode, esse aqui ele pode, esse aqui não pode, esse aqui pode, esse aqui não pode, a igreja está errando mais do que o profeta que foi menino. E o espírito que era para se mover no nosso meio não se move, porque alguém vai orar por você, guiado por Deus, tu não aceita. Tu é tão santo. Depois o texto diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que deixa claro que o profeta não perde a consciência ao profetizar. Ou seja, quando Deus usa um profeta, ele não fica possuído e sem controle. Quem faz isso é o Satanás. Né? Porque já houve uma movimentação de, o espírito me tomou e eu não vi mais nada. Loucura. Doidice, meninice, doideira. Tranquilo. Não é. Ok? Bom, se todos devem profetizar, eu tenho que receber e acreditar em tudo? Quem falou? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Diz assim, não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham o que é. O primeiro versículo diz, não apaguem o espírito. Eu gosto da tradução que diz, não extingais o espírito. Ou seja, não permita que o espírito entre em extinção no meio da igreja. Eu acho interessante que se ele está dizendo que a responsabilidade de manter o espírito vivo no meio da igreja é nossa, é porque eu tenho poder para garantir a extinção do espírito no meio da igreja. Ele está dizendo, volta no versículo, no outro, meu filho. No outro. Não extingua o espírito. Não apague o espírito. Irmão, se ele está dizendo que nós pode apagar o espírito, isso significa que vivificar o espírito também é quem que faz? No meio da igreja. Tem igreja que está sem o espírito. Não é porque o espírito não quer vir. Foi nós que matou ele mesmo. Nós extinguimos o espírito do meio da igreja. É interessante, porque foi exatamente isso que a igreja fez. Por causa do falso profeta, por causa do profeta menino, a igreja calou todos os profetas. A igreja não crê mais que Deus pode usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer o que Ele quiser. Por quê? Porque ao invés de estar olhando para Ele, eu estou olhando para o homem. Ele diz, no próximo versículo, não desprezem a profecia. Você pode até desprezar o profeta, mas a profecia não. Não despreze a profecia. E como que eu faço isso? Eu aceito tudo? Eu retenho tudo? Não. Examina tudo e retém o que é? Deus enviou alguém para me entregar algo. O que eu faço? Observo tudo, recebo tudo, ouço tudo. Eu não desprezo nada. Examino e guardo o que é bom.
Ao invés de desprezar a profecia, porque você não aprova o profeta que Deus quis usar, examina a profecia e retém o que é bom. Mas a Bíblia manda a gente ter cuidado, estar atento aos falsos profetas, sim ou não? Nós podemos identificar os falsos profetas de duas formas. É quando a profecia não se cumpre. Quando a profecia não se cumpre, está estabelecido que se trata de um falso profeta. Nós não vamos ler para atrasar, mas se você quiser saber mais sobre isso, você pode ler em Deuteronômio 18. Mas aqui vale uma observação importante, antes de você julgar se alguém é um falso profeta. Tem profecia que não se cumpriu porque não chegou o tempo. Ah, mas já foi há 30 anos atrás. Se não chegou o tempo, o problema não é o profeta, o problema é o tempo. Muitos profetas na Bíblia profetizaram sobre coisas que aconteceram muito depois deles morrerem. Muito depois. Então, coisa que não se cumpriu, às vezes com você vai se cumprir na próxima geração. Não necessariamente porque não aconteceu até agora, é porque quem profetizou é um falso profeta. Outra coisa é que Deus manda o profeta falar, mas isso exige que você se prepare. Logo, se você não se prepara e a profecia não se cumpre, o problema não é o profeta, o problema é você. Aleluia. Outro caso, acontece também, é porque você não crê, não recebe, despreza a profecia. Ele está dizendo, não despreze a profecia. Tem gente que Deus envia, usa alguém para levar uma palavra, para levar uma direção, para orar por você e você despreza. Nesse caso, ainda que o profeta e a profecia estejam certos, mas se você desprezar, não vai acontecer. E o problema não é o profeta. Então, antes de dizer que alguém é um falso profeta porque a profecia não se cumpriu, veja se o problema não foi você mesmo. Para começar. Outra coisa, para identificar um falso profeta, a Bíblia, ela chama explicitamente algumas pessoas de falso profeta. Isabel, tal. Tem lá uns 4, 5 nomes que a Bíblia diz, fala assim, o falso profeta fulano de tal. Fala. Aí você vai analisar a vida do fulano de tal. Entre essas pessoas que a Bíblia aponta como falso profeta está Balaão. A Bíblia diz que Balaão era um falso profeta, só tem um detalhe importante. Tudo, absolutamente tudo o que Balaão profetizou aconteceu. Por que Balaão é um falso profeta se tudo que ele profetizou aconteceu? Todas as profecias de Balaão se cumpriram. Como que ele pode ser um falso profeta, dito pelo próprio Deus através da palavra? Simples. Porque ele profetizou por dinheiro. Ele cobrava. Ele recebia para profetizar. Então, essa história de faz o Pix e receba a profecia é a mais pura manifestação do falso profeta, irmão. Ah, mas tudo que ele me disse aconteceu. Sim, mas é um falso profeta. E ainda além dos falsos profetas que profetizam e acontece por interesse, e é falso profeta porque faz isso por dinheiro, ainda tem aqueles que são guiados por um espírito de adivinhação, que é o que aconteceu com Paulo, quando uma mulher disse uma verdade e ele repreendeu o espírito de adivinhação que estava nela. Então, tudo que ela falava era uma verdade, só que a origem daquilo não era Deus, era um espírito de adivinhação. Deus me livre. Não quero mais saber desse negócio de profecia na minha vida. Está amarrado. Não, irmão, misericórdia.
examina e retém o que é bom. Julgue a profecia e não o profeta. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que nós matamos o espírito da profecia do nosso meio, porque ao invés de olharmos para Jesus, nós estamos olhando para o homem. Quando Deus usa alguém, Ele não usa por causa da pessoa que está sendo usada. Ele usa por causa da pessoa que vai ser alcançada. Então, veja, Deus me usa aqui. Não é porque eu sou boa, eu sou escolhida, eu sou extraordinária, eu sou especial. Não, Deus me usa aqui porque Ele ama você. Independente de quem Ele colocar aqui, Ele ama você e Ele vai usar. Porque não é sobre quem Deus está usando. É para com quem Ele quer falar. Nós precisamos entender. Porque o fato de Deus estar usando não significa que a pessoa é de Deus. Deus pode usar gente que não é dele, irmão. Se Deus quiser, Deus usa até o diabo para bater lá na sua porta e levar uma benção. E sabe que tu é tão... Você vai falar, tá amarrado. Deus pode usar um macumbeiro para abençoar você. Pode, um espírita, um kardecista, um idólatra, pode. Mas a gente está desprezando o poder de Deus, estamos desprezando a profecia, estamos calando, extinguindo o Espírito de Deus de agir em nosso favor. Porque ao invés de olhar para Jesus, nós estamos olhando para o homem. Não se trata de quem Deus está usando, se trata de quem Ele quer alcançar. Olha o perigo. Olha o perigo de desprezar o que Deus manda para você por causa de por quem Ele manda. Mateus capítulo 10, verso 5. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Diz assim, Mateus 10, verso 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem os seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para esta cidade. Jesus está enviando os seus 12 discípulos para abençoar as pessoas. Vai, cura, liberta, profetiza, leva paz. A aparência deles não é das melhores, porque Jesus mandou eles não levarem nem roupa, nem dinheiro, nem comida. Ou seja, alguém que veio entregar algo da parte de Deus, mas tem uma aparência de que precisa receber. Sabe quando Deus manda uma pessoa falar algo com você que você fala assim, meu Deus, mas essa pessoa está mais lascada que eu. Essa pessoa, Jesus,
está mais lascado que nós tudo junto. Aí você me diz, mas são os discípulos, né? Sim, os 12. Sabe quem está aqui no meio? Judas. Tá bom para você ou não? Se Judas chegasse na tua casa hoje, mandado por Jesus para te abençoar, você recebia ou você ia fingir que não estava em casa? Dá uma glória a Deus, dá uma disfarçada, dá uma movimentada. Esses 12, quem está aqui no meio? Pedro. Mas o apóstolo Pedro é uma bênção. Depois desse envio aqui, não foi antes, não, depois desse envio aqui, Jesus manda Pedro vigiar e ele dorme. Ele dá um tique nervoso, corta a orelha do soldado. Nega Jesus, abandona o ministério, volta a pescar. Lá na frente, depois, quando Jesus morre, o apóstolo Paulo vem até Pedro e fala assim: Pedro, você está sendo hipócrita, te conserta. Mas nada disso impediu Jesus de usar Pedro. Eu e você sabemos que, apesar de serem os discípulos de Jesus, eles não eram perfeitos. Nós podemos citar uma lista de falhas que o próprio Jesus repreendeu em vários deles. Mas é exatamente aqui que mora o perigo. Jesus envia eles para abençoar. E olha o que Jesus diz, eu vou ler de novo. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Quando você rejeita quem Deus enviou, quem perde é você. Quem perde é você. O ato de sacudir os pés, para o judeu, era um sinal que dizia assim: aqui eu não volto nunca mais. Sacudir os pés significa: esse lugar é tão ruim que nem a poeira eu quero levar dessa casa. Jesus disse, você lê o texto todo: quem não recebe vocês não me recebe, quem não me recebe não recebe meu pai. Irmão, presta atenção, Jesus está mandando gente, é gente com defeito, é gente esquisita, é gente atrapalhada, mas Deus usa quem quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quiser. Só se você estiver olhando para Ele, você entende. Se você desviar o olho dele, já era. Nós estamos rejeitando bênçãos, porque a gente está olhando para o lugar errado. Mas piora. Porque Jesus diz, quando a gente despreza quem Ele enviou, o rigor do julgamento aumenta. Vai ter mais rigor no julgamento de vocês do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eu enviei alguém, vocês desprezaram. Muitos de nós estamos desprezando as bênçãos de Deus porque nós olhamos para o homem ao invés de olhar para quem enviou o homem. E quando nós fazemos isso, fica claro que já tiramos os olhos de Jesus e a nossa fé já está desfalecida. Deus é Deus, Ele usa quem quer, como quer, onde quer, para o que Ele quiser. Então se coloca nesse lugar onde os seus olhos estão firmes em Jesus e acorda, porque Deus está enviando a profecia, mas você só sabe olhar para o profeta. Cadê a bandeja, Bri? Ô Edivânia, vem cá, junto com o Bado. Vem cá. Eu vou exemplificar aqui para você. Vem cá, Rodrigo. Porque você eu posso esculhambar e você não vai ficar magoado. Já está acostumado. Isso. Você fica aqui. E você fica aqui. Porque o Bado e Edivânia, eles são um casal, inclusive, eles fizeram 22 anos de casado domingo.
Tá abençoado, sim ou não? A Edivânia confia no Bado. O Bado confia na Edivânia. Sim ou não? Então vem cá, Rodrigo. Quem é o Rodrigo no meio dessa história? Ninguém. Segura aqui, Rodrigo. Beleza. Vem cá. Só pra gente entender. Isso. A Edivânia, vira de frente aqui. Ela tá... Não, mas fica longe. Isso. Ela tá olhando pra quem? Pro Bado. Certo? Pro Bado. Ela confia em quem? No Bado. O Bado tá falando, Edivânia, vou mandar isso aqui pra você. Certo? Aí o Bado fala, Rodrigo, vem cá. Por favor. Isso. Leva pra Edivânia pra mim. Leva lá pra mim, por gentileza. Isso. Isso, recebe aí, Edivânia. Aí, não, o presente, a bandeja é do Rodrigo. Cada um no seu lugar, o serviçal no serviçal. Brincadeira, tá repreendido. Ó, presta atenção. A Edivânia tem dificuldade de receber? Porque ela sabe que quem foi que mandou? E se fosse aqui, quem não interessa. Se o Rodrigo fosse um cracudo, tá repreendido em nome de Jesus. Nome do Cristo. Fosse um desviado, um atrapalhado, um perturbado, cheio do cão. Importava o quê para a Edivânia? Importava o quê? Mudava alguma coisa para ela? Só mudava se ao invés de estar olhando ela olhasse Sabe por que a gente está com dificuldade de receber as coisas que Deus está mandando para nós? Porque nós só está olhando para o Rodrigo. A gente já não tem mais contato com Deus. A gente já não ouve mais a voz dele. Porque se Deus fala assim, eu vou te mandar alguma coisa, meu filho, eu não quero nem saber quem vai bater na minha porta. Se bater lá, eu vou falar, foi Deus que mandou, porque ele falou comigo. Tu não ouve a voz de Deus, tu não fala com Deus, tu não olha para Deus, você não reconhece a voz dele, você não consegue ter contato com ele, tu não conhece ele. Aí, logo, você não põe os olhos nele, você vai olhar para o Rodrigo. Vai olhar para o Rodrigo. Eu não sei que oração que o Rodrigo fez que ele casou com a Paola, porque a menina é linda e ele é nesse estado aí que você está vendo. Né? Eu não sei que oração que ele fez. Provavelmente ela olhou para Jesus, que se ela tivesse olhado para o Rodrigo, não ia dar bom. Amém. Se não tiver tecladista na igreja domingo, você já sabe por quê, né? Você está entendendo? Se a Edivânia está olhando para o Bado e o Bado está dizendo, vou te mandar alguma coisa, pode ser o Rodrigo, pode ser a Gisele, pode ser o mendigo da rua, pode ser quem for, não interessa quem está carregando o que Deus mandou para mim. O que interessa é que foi Deus que mandou, mas eu só sei que foi Deus que mandou se o meu olho estiver firme. Obrigado. Vamos aplaudir nossos atores. A igreja está se destruindo. A sua fé está desfalecendo. Porque tu tirou os olhos de Jesus. E quando Jesus decide usar uma pessoa que não faz sentido para você, para mandar algo para você, ao invés de olhar para ele, você olha para a pessoa. Quando alguém for orar por você hoje, quando alguém for profetizar sobre a sua vida, quando alguém for colocar a mão sobre você, recebe. Porque se Deus mandou, não importa quem Ele mandou. Pastora, mas e se for meninice? E se for maldade? Fica em paz. Se você estiver olhando para Jesus firmemente, quem vier com a intenção de queimar, vai sair queimado. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu preciso crer. Eu não posso viver com medo.